Boa noite a todos. Hoje estamos iniciando o nosso primeiro ciclo de palestras socioambientais Conectando Saberes, via web, né? Devido à situação atual em que estamos. Nosso tema de hoje é o Programa de Tutorial, uma plataforma para equidade, que vai ser ministrado pelo nosso professor Jesus Delgado. Desde já agradeço a presença de todos e que vocês consigam aproveitar ao máximo. Nosso palestrante de hoje, como eu tinha dito, é o professor Dr. Jesus Manuel Delgado. Ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Santa Maria, foi no de 1975, mestrado em Políticas e Planejamento de Recursos pela Universidade de Cornell, Ithaca, no Nova York, Estados Unidos, e doutorado em Planejamento de Recursos doutorado em Recursos Florestais pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Universidade de São Paulo, no ano de 1981. Ele é membro ativo da União Mundial para a Conservação da Natureza, UCN, dentro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, na Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. Ele também coordena o Laboratório de Intervenções Socioambientais, ULIS. O professor também atua como conselheiro suplente do Conselho Consecutivo de Reserva Extrativista da Baía de Iguapé, aqui na Bahia. Coordenou o trabalho de manejo de áreas de proteção experimental, APEX, Ribeirão Machado, dentro do campus da UFRB, em Cruz das Almas. E foi também o nosso tutor PET no ano de 2013 a 2019. Atualmente, ele realiza pós-doutorado em Porto, no Portugal, de onde nos recebe neste momento, tornando a nossa palestra internacional, como o professor mencionou logo no início. No mais, é só isso. E agora eu passo a palavra ao professor e estamos com ele. Ok. Obrigado, Luciano. Obrigado, Almasi, pela oportunidade, e a todos esse grupo de petianos socioambientais, né? Através de vocês, eu quero dar um abraço extensivo a todos os colegas, servidores, funcionários da universidade. Saibam que, apesar da gente estar de afastamento momentâneo para realizar os estudos de pós-doutoramento, a gente não deixa de sentir saudade da rotina acadêmica, da paisagem de Cruz das Almas, de andar de bicicleta, desse calor humano que a gente sempre tem na sala de aula. Eu sinto muita falta da sala de aula. Apesar de que estou tentando me especializar em educação à distância, é talvez uma forma de fechar a minha formação profissional, um pouquinho dedicada à parte educacional, à educação. Eu também estou tentando absorver o máximo da experiência portuguesa para ver em que forma eu posso ajudar nesta última curva da minha vida para que a UFRB possa ocupar o seu nicho, o seu espaço que merece dentro do estado da Bahia e dentro do país, se possível. Bom, depois de dar leitura a esse currículo Lattes que foi lido pelo Luciano, não me resta senão dizer para vocês que eu estou fazendo aqui. E por que eu ainda continuo me sentindo parte desse movimento socioambiental. Se é verdade que há alguma premissa com relação a quem é ou quem foi petiano, é verdade que o sentimento fica, e essa noite a gente vai discutir um pouco dessa experiência nessa área do programa educacional tutorial. Mas o sentimento é de que a gente não deixou de ser petiano. E eu vou explicar por quê. Quando falamos o título desta exposição, não vamos chamá-lo de palestra, porque eu teria que ver olho no olho a cada um de vocês e sentir a atmosfera. É bastante estranho ter que falar com dezenas de pessoas
e você não ver o rosto. Mas é sobre isso que eu estou tentando me atualizar nessa última parte da minha profissão. Mas falamos de plataforma para a equidade. São duas palavras que combinadas formam talvez a essência do que eu vi como utilidade do programa tutorial. Né? O programa PET, e sabemos que tem mais de 30 anos e mais de 830 PETs ao redor do país, não é um programa novo, mas a sua essência sempre é necessário que a essência seja revisada, porque os tempos mudam, os currículos se adaptam aos novos conhecimentos e as necessidades do país são cada vez mais preeminentes. Vivemos num país que tem os contrastes sociais, econômicos e de natureza mais incríveis, pelo menos do continente. O Brasil se conhece por sua diversidade, mas também pela sua inequidade. E se o título tem a palavra plataforma, é porque pensamos que o PET é uma plataforma. A plataforma, para mim, se traduz como um lugar onde nós fazemos os lançamentos. A primeira coisa que vem na cabeça é a plataforma de foguetes da NASA. Nós podemos ir muito longe, nós podemos ir a Netuno, nós estamos tentando chegar a Marte, não é? Mas quando temos estudantes dentro de um programa tutorial, o que a gente, no fundo, deseja é dar a oportunidade para que essa plataforma os eleve o mais alto possível, os leve o mais longe possível, para que a sua formação seja uma experiência, mais do que uma meta, mais do que um diploma embaixo do braço. A educação superior se distingue de todas as outras, porque é nela onde nós achamos a oportunidade para encontrar ferramentas e o entusiasmo e a formação e a estrutura mental para poder resolver problemas da sociedade onde você luta. Não vou dizer onde você nasce, porque quem vos fala é nascido na Venezuela, formado em Estados Unidos, formado no Brasil, e vai morrer fora do seu país natal, mas se eu posso dizer alguma coisa com autoridade, é de que você é onde você luta, onde você trabalha. E eu sou brasileiro nesse momento e tenho tentado ser nos últimos 32 anos seguidamente. Mas o que eu quero dizer é que a plataforma da universidade é a que nos faz pensar de que os estudantes que decidem fazer essa imersão profissional devem tentar alcançar as suas metas pessoais, né? Mas também trazer para a sociedade um pouco da amalgama, da síntese de uma formação o mais eclética possível, mas também com muita profundidade, porque é aqui também onde se encontram as especializações. Então, quando se fala de um programa educacional tutorial, como é o PET, como plataforma, é exatamente como um banho de verniz ao acabamento de uma formação. E muitas vezes, é no programa tutorial, é no PET, é lidando com situações fora da sala de aula, que os estudantes conseguem a cola, né? E o catalisador para poder acelerar todas as coisas que se desejam dentro da sua formação. Não é só apenas matérias, não é só o fato de passar pela sala de aula e se submeter a avaliações e de testar o seu conhecimento teórico ou prático, mas é
como lidar com situações reais, como lidar com seres humanos, como controlar e melhorar as suas virtudes particulares e como corrigir os seus defeitos e como acabar com os fantasmas e como melhorar de todas as formas possíveis. Então, o PET, sim, é uma plataforma. Agora, nós escolhemos uma palavra, e estava conversando com o professor Almassi, que complicou a minha exposição, porque não é um elemento simples de conceituar, não é um elemento simples de discutir, porque tem muitas nuances. E trata-se, então, de equidade. Se falamos de que o PET é uma plataforma para a equidade, é mais fundamentado no que eu percebi como professor tutor, né, do que como petiano. Num país que é desigual socialmente, que luta para recuperar o valor da democracia, porque se comenta hoje em dia de que não pode haver democracia sem igualdade social. E quando falamos de igualdade social, não estamos falando de tábua rasa, de simplesmente fazer com que todas as pessoas queiram a mesma coisa, façam a mesma coisa e ganhem a mesma coisa. Não. Quando estamos falando de equidade, estamos falando de igualdade de oportunidades, para que cada um de nós se desenvolva com seu maior potencial. Mas a sociedade não é justa. A justiça não se pode aplicar igual para todo mundo, porque não todo mundo está nas mesmas condições. Então, aparece a palavra equidade, já nascida na Grécia, para poder ajustar um pouco essas regras e essas leis que a gente utiliza para discutir o dia a dia do ser humano, para organizar a sociedade. Mas essas leis aplicadas para pessoas que têm diferentes estados de vida, diferentes situações sociais, diferentes oportunidades, não parece ser tão justo. E isso os gregos já sabiam. Aristóteles começou discutindo isso. Ele sabia que era necessário um conceito que pudesse ajustar, preencher lacunas na justiça, para que todo mundo saísse bem das situações, para que todo o sistema de controle, de condutas, de oportunidades, pudesse chegar a todos. Vejam, não é isonomia, como normalmente se pode pensar, porque isonomia, né, é igualdade de direitos para todos. Isso já até conquistado pela nossa Constituição. Os direitos humanos também falam disso. Todos somos iguais perante a lei. Mas não todos podem ser julgados da mesma maneira, porque não todos somos iguais ou provenientes das mesmas condições. Então, para evitar injustiças com as nossas regras, com as nossas leis, a gente ajusta, de alguma forma, com o bom senso, e aí vem problemas conceituais também da interpretação, porque também equidade não é apenas uma interpretação, é uma forma de fazer com que o direito seja mais justo. Pelo menos vocês vão pesquisar essa palavra no Google, no dicionário jurídico, ou os estudantes de direito, ou os filósofos mesmos, e vocês vão ver de que é mais ou menos um conceito para nivelar as desigualdades. E que papel joga o PET na obtenção disso? Bom, eu posso dizer, com toda a experiência, que vivemos durante 6 anos a luta diária para poder harmonizar as relações humanas entre um profissional que recebe um salário
para poder ser membro da instituição e poder orientar até 12 outros estudantes para poder desenvolver todos os objetivos. E vocês devem ter ouvido falar. Eu tenho eles aqui, quais são os propósitos do PET. E depois cada uma delas vai nos dar a nós a oportunidade de discutir alguns dos desvios ou problemas ou truques para poder evitar a inequidade, né? Então, promover diálogos entre a universidade e as comunidades. Isso é tirar o aluno, né, da sala de aula e botá-lo no mundo real. Isso exige competência, isso exige coragem, isso exige preparação, isso exige soltura, liderança. Isso precisa o indivíduo, enquanto está na universidade, se preparar para lidar com isso, porque não pode viver em uma borbulha. Ele necessita preparar-se para lidar com a sociedade. É para isso que está se preparando, para resolver problemas da sociedade. E não vai poder fazer isso sem comunicar-se, sem lidar com as pessoas. Então, promover diálogos. Vejam o vácuo de liderança que temos no mundo. Não vou falar somente do Brasil, no mundo. Simplesmente porque os seus líderes não conseguem falar com a mesma linguagem que seus patriotas. Então, o PET, como plataforma para formar esses indivíduos que sejam capazes de lidar com comunidades e de trabalhar a ponte que junta a universidade com a sociedade, eu acho que não existe melhor programa do que esse. Olha, e não vou dizer que o programa PET é a última bolacha do pacote, né? Como diziam os venezuelanos, a última Coca-Cola do deserto. Porque temos outros programas, os programas que promovem a ciência, os de iniciação científica, aqueles programas que usam os educadores, os cursos de bacharelado para professores, né? O PIBID, por exemplo. São tão valiosos quanto. Mas tem a mesma substância base, é o mesmo fundamento. Complementam a formação que nós não podemos dar na sala de aula. Dão a oportunidade a um indivíduo que está passando da juventude para a idade madura, ou idade adulta, a oportunidade que ele vai ter que enfrentar com duras penas, com altos custos na vida real. E quem estiver melhor preparado para fazer essa ponte, vai ganhar mais. E eu acho que nós estamos, pelo que nós estamos vendo, né, entre nossos líderes nacionais e internacionais, nós estamos falhando nisso. Não estamos falando a língua, nem estamos podendo entender as outras pessoas. Então, o PET lida muito com esse tipo de coisa. Desenvolver projetos inovadores, né? Inovação, isso é a palavra hoje talvez mais utilizada na pesquisa aplicada. Isso hoje estamos falando na indústria, estamos falando até na política, necessitamos de inovação. A maior parte dos modelos que nós usamos, ou eles arrebentam com o ser humano, ou eles arrebentam com o seu entorno. Eles arrebentam com as possibilidades futuras. Eles não têm capacidade, né, de flexibilidade. Necessitam da inovação. E a inovação necessita de esse diálogo anterior. Necessita de um prisma que permita entender a problemática que nós temos que enfrentar. De maneira que o PET, dentro dessa plataforma, né, para entender que temos um país totalmente diversificado, difícil por essa diversificação, mas ao mesmo tempo muito rico, necessita de ferramentas todo o tempo novas, flexíveis,
e que possam traduzir todo o tempo a dinâmica em que a sociedade se envolve. Porque olha o que nós estamos fazendo hoje, né? Nós estamos nos comunicando através dos oceanos, né? Em tempo quase real. Acho que é alguma fração de segundo que estamos perdendo, mas isso não se podia fazer há uns 10, 15 anos atrás. De maneira que nós necessitamos preparar os estudantes para as inovações. E isso é o que se discute muito no PET, porque fazer sempre a mesma coisa obriga a obter sempre os mesmos resultados. Isso é uma verdade que como uma coluna, como um glaciar. Mas a inovação é um estado de espírito. É a inconformidade de mudar o que tem que ser mudado. Ou a curiosidade, né, para encontrar novas formas, até mais desafiadoras, das que temos. E nós, na parte socioambiental, nos está faltando muita inovação. Nós estamos muito conversadores, nós somos muito bons falando, articulando nossas palavras, inclusive até decoramos trechos de certos autores para poder impressionar as pessoas, mas são discursos, têm que ser acompanhados de ações. E essas ações têm que refletir essa inovação. Não podemos seguir pensando, né, em referenciar no passado se a gente não sabe entender o presente e muito menos visualizar o futuro. Então, temos que sempre estar nessa inovação. Uma das coisas, para que vocês vejam que o nosso PET socioambiental serve como plataforma para estabelecer a equidade, é que o PET socioambientais nasce, e tomara que concorde comigo o tutor, criador, né, das bases, das premissas, esse PET socioambiental, que é o professor Teixeira, a quem eu agradeço também a oportunidade, porque foi ele que me convidou para tentar dirigir o PET na sua ausência. O PET socioambientais tentou mostrar, e até agora foi assim, né, que os alunos provindos de escolas públicas, de área rural, com pais que juntos não têm renda maior de 2 salários mínimos. Aqueles chamados campuruzos, por alguns dos seus matutos, né, ou caboclos, que eles têm tanta capacidade para obter os seus méritos como qualquer outro. Então, uma forma do PET socioambiental tentar mostrar a equidade era: ei, vem para cá. Temos a chance de atender um grupo específico de jovens da sociedade brasileira que, por ter a desvantagem de ter sido formado no meio rural, onde as nossas escolas, por décadas, para não falar séculos, foram sucateadas ou ignoradas ou esquecidas, vocês vão ter a chance de nos mostrar de que vocês podem recuperar o tempo que esses líderes perderam em atender o meio rural. Então, venham, nós confiamos em vocês. E se vocês estão aqui na universidade, é porque vocês são capazes. Então, esse PET, já de saída, foi uma lição para a equidade. Agora, prestem atenção. Quando nós falamos que o PET está beneficiando um determinado setor, não quer dizer que o PET se convirta em um bote salva-vidas de vítimas. Não, a vitimização não é nada positivo. É apenas uma oportunidade, né, para poder se fortalecer, cobrir as lacunas de formação e mostrar tudo o que de bom tem um indivíduo, mesmo que não tenha passado por os benefícios de ter uma escola privada, de ter
uma revista para ler em casa, ou de poder comprar um computador pessoal. Por isso que o PET cria as condições para que todo mundo tenha acesso a computador, a livros, a viagens, né? a comida. Por isso se dá uma bolsa. E uma das lutas mais incríveis dentro do PET, que eu pude perceber, é tirar o propósito do significado. Eu sempre discuti isso com os petianos. E os que me estão escutando, que me desmintam. Nunca foi a favor de pensar no PET pela bolsa. Porque todos os petianos recebem uma bolsa, né? Como uma bolsa de estudo, para poder estimular a sua participação e para poder-los ajudar. E me parece totalmente bom. Mas quando eu digo não usar isso como um propósito, é para que não coloquemos a bolsa como o principal motivo para participar de um programa que o que quer é prepará-lo para o futuro. Eu me alimento não para engordar. Eu me tenho que alimentar para ficar bem fisicamente. Eu não posso ter um amigo por conveniência. Eu não entro no PET porque me dá uma bolsa. E essa foi uma das lutas que sempre mantivemos. Por quê? Porque quando nós escolhemos essas pessoas desse meio rural, que tem baixa renda e todo esse tipo de coisa, a bolsa passa a ser um salva-vidas. Mas mesmo nessas circunstâncias, e entendendo que isso pode ser, que não seja o carro-chefe da motivação para o trabalho petiano. E aí a equidade passa a ter um melhor sentido. Eu poderia, sinceramente, eu acho que se nós nos organizássemos no Brasil, pudéssemos pegar todas as riquezas e dividi-las entre todos os brasileiros, nós poderíamos dizer que todos eles poderiam ganhar o mesmo salário. Mas seria justo, seria equitativo, seria conveniente, seria prudente. Não, porque o melhor é que todo mundo tenha a chance de desenvolver o seu máximo potencial com as necessidades básicas garantidas. O que acontece é que no nosso país, a maior parte das pessoas não tem condições econômicas. E quando alguém dá um benefício como esse, vai atrás do benefício e se esquece do verdadeiro papel. Isso também vocês podem ver na pós-graduação. Eu, como velho docente, porque eu entrei na docência em 1981, eu posso ver que agora o rabo é quem mexe o cachorro. Muitas pessoas entram na pós-graduação, inclusive, para fazer a pesquisa que está financiada. Não para fazer a pesquisa que mais me identifica. E isso é um erro. Isso é um erro. Sabemos que é uma necessidade. Não temos emprego, nos dá medo sair da universidade, o país nos abandona, um monte de coisa. Tá? Mas ter eu que fazer uma pesquisa, porque ela é financiada, e não porque eu estou motivado para fazê-la, não é o desejo mais satisfatório. Não é o ideal. Eu sempre vou trabalhar com o ideal. Sabemos que vamos enfrentar todas as dificuldades. A mesma coisa eu sempre digo para os petianos. Se você receber bolsa, mais do que um benefício pessoal, é um compromisso institucional. Porque você está recebendo um dinheiro público e não é só para você comer. É para que você se sinta estimulado para você poder ser o melhor estudante de todos os estudantes. E não é que você vai competir deslealmente com as pessoas, não. É para que você possa estar em condições de poder fazer o melhor trabalho dentro da universidade. Porque o tempo da universidade passa.
E depois você vai se enfrentar com uma situação muito rígida de vida. Você pode se dar muito mal na vida. Você vai encontrar muitas dificuldades. Mas se você estiver bem preparado, todas as dificuldades vão ser uma aventura. Então, não pode ser apenas para sobreviver. É por isso que essa parte econômica é muito chata. Eu sou da opinião que o programa PET funciona tão bem que todo professor deveria ter um grupo de petianos à sua disposição, mesmo sem bolsa. Não precisamos. O que ganha um professor universitário não precisa de nenhum auxílio. Ah, mas é que você tem que ter um estímulo. O estímulo tem que ser ver esses jovens ser melhor que vocês. O estímulo é ver que esses jovens se encaixam em programas que resolvem problemas. E não é para encher linguiça, sino para resolver problemas sociais. Por isso que o PET socioambiental é chamado de PET rosa. Não é só porque vem pessoas do campo, sino porque ele é sensível a esse tipo de situação, muito mais do que qualquer outro. Mesmo salvando de que há muitos PETs que dão de 10-0 a qualquer um em todas as outras, em todos os outros quesitos. O que mais? Democratizar o acesso. Democratizar o acesso é um dos objetivos da equidade. A equidade faz com que a aplicação das regras não sejam rígidas, sino que sejam mais democráticas. E é isso que nós vamos ter que lutar nesse país. Em lugar de estar discutindo se é direita ou esquerda, se é de centro, se é de cima, se é de baixo, nós necessitamos lutar por uma democracia. E nós não vamos conseguir lutar por uma democracia quando nós temos tanta desigualdade. Esse tem sido um tema recentemente lidado por aí, trabalhado por aí com dezenas de outras pessoas, muito mais qualificadas do que eu para falar disso. Mas a democratização numa reunião petiana, né? Numa distribuição de trabalho, num planejamento de trabalho anual, num sistema de avaliação, de autoavaliação, tentar democratizar os compromissos, os deveres e os direitos de cada um, dentro de toda aquela amalgama diferenciada de caracteres. Isso é um trabalho duro, contínuo, mas sumamente necessário dentro do trabalho PET. Por isso que o programa PET é um programa complementar de qualidade. Ele te coloca em situações que muito dificilmente você vai viver dentro da sala de aula. Bom, para resumir um pouquinho mais rápido isto, além do caráter interdisciplinar, temos aqui como propósito do PET socioambientais estimular o debate crítico, reflexivo e o desenvolvimento de ações de caráter socioambiental junto a comunidades universitárias e não universitárias. O debate nos leva à tolerância em lugar de oposição ou antagonismos. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos pensar diferente, mas nós não temos por que ser inimigos. E essa é uma constante luta dentro de um trabalho de equipe. Já trabalhar em equipe é uma necessidade, uma virtude. Porque nos exige, hoje a sociedade não é apenas um indivíduo atrás de um computador. Tu necessitas lidar com dezenas de esferas. Se tu estás numa empresa, tu tem que lidar desde o porteiro até o presidente da empresa. Tu tem que estar pronto para isso. Agora, quando você necessita debater ideias que não encaixam com a tua escala, que batem de frente com teus valores, porque esse é outro problema. Se nós necessitamos enfocar nossa vida dentro de uma escala de valores, e quando essa escala de valores não encaixam dentro da nossa atividade profissional, nós vamos ter embates. Agora, isso não quer dizer que nós vamos nos agarrar pelos cabelos e vamos brigar, e vamos queimar pneus e
y derrubar columnas como Hércules. Nós simplesmente vamos refletir e juntos. Por isso é que no PET socioambiental se estimulou sempre o consenso. O debate tinha que terminar em consenso. Não adianta, né, as opiniões serem aprovadas por maioria, porque a minoria pode estar certa. Porque a minoria não pode ser ignorada. E se nós estamos em uma instituição de inclusão, como é a UFRB, a inclusão tem que ser valorizada em todas as atividades. Eu não posso levantar a mão, né, como se escolhe uma rainha de carnaval, para tomar uma decisão que nos afeta a todos. É como deixar um soldado para trás. Normalmente os soldados, quando estão em batalhão, né, eles já sabem, antes de ir para a guerra ou antes de ir a alguma operação, não se deixa um companheiro para trás. E quando você tem que tomar uma decisão em equipe, e nós votamos como se fosse um jogo de futebol, 4-3, 3-5, eu sempre discuti que nós temos que ter paciência para chegar ao consenso, que não é mais do que uma decisão tomada com diferentes graus de aceitação. E isso já é um ensinamento, isso já é uma disciplina. Se pudéssemos fazer isso com os presidentes, seria muito bom. Talvez os sistemas de escolha pudessem ser diferentes para chegar a isso. Mas em trabalho, em decisões importantes para um município, por exemplo, sem plebiscito, senão a minha equipe organiza. Quantos municípios se dão mal porque o prefeito é incapaz de organizar um debate reflexivo ou consensual? E a mesma coisa na universidade. Na universidade, que é o centro de formação humana mais importante de uma nação. E meu pai dizia, como funciona um país, funciona a universidade e vice-versa. Nós necessitamos fortalecer o debate reflexivo, onde nós, debatentes, somos amigos. Trabalhamos na mesma plataforma ou nível. Não somos nem mais nem menos comparados um com o outro. Mas nossas ideias podem ser diferentes e nós podemos chegar a consenso. Agora, temos que ter vontade de aplicar esse consenso. E isso se aprende. Se aprende. Então, dentro de todos esses propósitos, o PET socioambiental se debateu a vida inteira. Bom, a gente poderia seguir discutindo. Eu tenho aqui uma lista enorme de exemplos que podemos debater durante os questionamentos. Nem sei exatamente quanto tempo nós temos. Aqui eu tenho 23:46. Vou passar para Luciano para que me dê uma orientação de quanto tempo temos e se queremos passar a parte de debate, podemos fazê-lo e depois eu continuo no meio das respostas. Luciano? Bom, professor, a gente tem alguns comentários aqui já, eu acho. Lorena, ela comentou, não sei se eu quiser fazer alguma abordagem de acordo com o comentário dela, ela falou: acredito que esse seja o maior brilho do PET, indivíduos completamente diferentes trabalhando juntos por um bem maior, além da abordagem, professor. Ela fala bem do caso do PET ser um programa interdisciplinar, né? Eu mesmo faço engenharia de pesca e pela primeira vez eu estou lidando com pessoas nos cursos como o ESA, o pessoal de cooperativa e tal. E isso é um ganho muito bom para mim, poder saber o que essas pessoas até passaram antes do meio rural e tal, e a abordagem dela diante de muitas questões ambientais que é levantada durante o PET. Não. Desculpa, Luciano. Quem foi? Foi a Lorena? Sim, a Lorena falou. Lorena Reis? Sim, isso.
Ok. Olha, Lorena e Luciano. deixa apertar aqui na Lorena a ver se consigo vê-la. Ok. Eu posso dizer o seguinte: o PET é como um ecossistema. O tutor não pode ser o comandante. Ele é apenas um guia. E encontrar a forma de poder se desvincular do seu cargo de tutor e do seu cargo de professor. Às vezes eu digo que nós nos comportamos como se fôssemos PhDeuses, né? Se a possibilidade de que pudéssemos viver como espécies diferentes dentro de um ecossistema em harmonia, cada uma dessas pessoas pode se desenvolver para onde quiser, quanto quiser, né? Trabalhar tudo o que ele quiser, né? Dentro das normativas mínimas exigidas pelo MEC, mas em harmonia com os demais. E aquilo que é comum, fortalecer para que aquilo que seja individual possa ter sentido. Porque não adianta eu ser, né, o máximo, né, o melhor estudante de medicina ou de engenharia e viver num país que não me valoriza, ou viver numa instituição, ou trabalhar numa instituição simplesmente que se corrompe. Eu tenho que ter certos nexos e contatos e redes criadas dentro do PET para que possa eu ganhar o máximo com essa interdisciplinariedade. Porque não é somente interdisciplinariedade de curso, é interdisciplinariedade de conceitos, de pessoas, de valores. Né? E é aí onde a sinergia deve ser construída. Porque duas pessoas muito boas talvez não conseguem trabalhar juntas. Elas erram quando não conseguem trabalhar juntas. Mas duas pessoas boas que possam trabalhar juntas, elas podem ser muito melhores do que 20 trabalhando separado. De maneira que a sinergia forma parte desse ecossistema, né? O ecossistema petiano que nós devemos construir. E o tutor tem que ter sensibilidade para isso. O tutor tem que pensar de que os alunos não estão aí para obedecer as suas normas, as suas regras. Ele está aí para que os petianos possam construir essas pontes todas que a universidade necessita construir com a sociedade. Espero ter respondido a Lorena. A gente tem outra pergunta. O senhor prefere... A gente tem duas perguntas, na verdade. O senhor prefere fazer o pacote das duas e responder as duas de vez, ou prefere saber uma e depois a outra? Bom, é da mesma pessoa? Não. Uma é do nosso tutor, Alexandre, e outra é de Edmilson Viana. Certo. Vamos escutar a do Alexandre primeiro e eu respondo e depois, uma por uma, então. Pronto. A extensão, a do professor Alexandre. A extensão é um dos tripés da formação profissional na universidade, mas fazer extensão é muito desafiadora. O PET traz que diferenças em relação a esse extensionista? A ação extensionista. Ok, deixa eu ver se eu consigo a imagem desse grande tutor. Alexandre, olha, antes da gente começar, estávamos falando da semelhança da tutoria, da que saiu e da que está agora nos socioambientais. Ambos somos extensionistas. Então, falar de extensão no PET socioambientais parece uma redundância, porque nós não podemos ver o mundo sem conectar a ciência com o problema da sociedade, né? Quando juntamos a isso a problemática ambiental, e sabemos que todos os problemas ambientais têm uma consequência social, política, econômica, estrutural,
futurista e tudo o que você quiser, a nossa potencialidade extensionista é muito maior. Então, o PET socioambiental, por sua característica ruralista, né, de trazer os meninos que tenham mais contato, que tenham nascido no meio rural, que tenham contato com a produção, com a comunidade rural, é mais extensionista do que qualquer outra coisa. Só que, tu sabes muito bem, que a extensão não existe sem a ciência. E não podemos ser extensionistas sem entender a ciência. Então, nós também temos que estimular o aspecto científico. E não queremos deixar nenhuma resposta científica sem a ponte para a sociedade. Então, nós somos tradutores. Assim como o intérprete ambiental é tradutor da linguagem da natureza, o extensionista é um intérprete científico. Eu quero falar claro para quem paga nossa pesquisa, para quem paga nossa formação profissional. De maneira que o extensionista é o homem orquestra. Ele tem que lidar com a interdisciplinariedade, com a multidisciplinariedade, com a inter e com a intra e com a infra e com a super interdisciplinariedade, com toda a naturalidade. Por quê? Porque ele tem que entender a ciência e tem que entender o problema social para poder levar a solução a um problema que não pode esperar. Do mesmo jeito que a gente tem que dar comida para quem está passando fome e não esperar uma reforma social que dure 20 anos. Né? Então, o extensionista fica agitado, ele fica nervoso, ver quantos anos a gente pode passar num laboratório revisando a pureza máxima de nossa pesquisa. Mas, e a resposta para a sociedade? Junto com ela, necessitamos esses veículos. E o PET socioambiental bom, pelo menos o PET socioambiental, porque outros se dedicam muito à pesquisa só. Mas eu acho que o PET tem todas as condições de fazer essa ponte. Aliás, sem a extensão, não se faz essa ponte com as comunidades. E, nesse caso, os PETs são uma ferramenta de altíssimo valor para qualquer pró-reitoria de extensão. Ok, professor, muito obrigado. Lu? Luciano foi embora. Cadê você? Enquanto o Luciano reconecta, Jesus, o Edmilson fez uma pergunta muito relacionada que você deve responder. O PET tem como objetivo intervir no ambiente rural ou nas comunidades? Se sim, como acontecem essas intervenções? Edmilson perguntou. Edmilson, eu vou te contar uma coisa. O primeiro projeto do PET socioambientais foi numa comunidade rural, Laranjeiras, dentro do município vizinho. Eu até esqueci o nome, já estou tão aportuguesado que esqueci o nome do município vizinho onde está a comunidade Laranjeiras. Só uma coisa. Nós éramos muito freirianos e sentíamos a necessidade de intervir até o ponto em que eles tomassem as rédeas. Não queríamos resolver o problema deles. Então, quando entramos numa comunidade rural, a gente entra com o pé atrás. Porque a tendência é de que quando uma comunidade tem um problema, vamos imaginar, de pragas, ou de pesticidas, ou de industrialização, ou de processamento
de alimentos ou de agregação de valor à produção, quando eles nos manifestam a sua problemática, nós, como universitários, achamos que temos a solução de tudo. Mas lembramos do Paulo Freire, quando se disse que você não muda a realidade de ninguém. Você tem que fazer o caminho para que as pessoas vejam a sua própria realidade e se vejam como atores e não como passivos para que tu resolva o problema. Então, nós passamos quase 3 anos e meio nessa postura. E foi uma decepção, não porque não funcione o princípio freiriano, sino porque nos tocou uma comunidade cujos pais de família dependiam do salário de uma empresa de tabaco, de fumo. Então, quando começamos a descobrir para eles que o problema, que o buraco era mais embaixo, né? Que o problema deles era de agrotóxicos, que eu acho que a ex-petiana que vai trabalhar, Maria Aparecida. Maria Aparecida vai tocar. E foi uma das que estudou a coisa. Quando demonstramos para eles de que esse era um problema básico, eles simplesmente deixaram de participar. Eu acho que as comunidades rurais necessitam ter a presença das pessoas dentro delas, conectadas com a universidade, e não esse conta-gotas, me entendeu? Os programas de extensão, acho que pecam exatamente por isso, porque nós vamos no lugar para ver qual é o problema, trazemos a solução, mas saímos. A gente não dá tempo suficiente para eles degustarem, engolirem e digerir as coisas que têm que ser digeridas. Então, Edmilson, não é fácil trabalhar também nas condições de limitação econômica que tem a universidade, porque muitas vezes significa transporte. E não todo. E outra coisa, nos PETs interdisciplinares, quando você leva um assunto desses para uma comunidade rural, não todos os estudantes do PET conseguem identificar-se dentro da comunidade para fazer o seu trabalho, o trabalho dirigido dentro da sua profissão, que mais eles se identificam. Então, cria-se uma espécie de vácuo em alguns estudantes que vão de carona, né? Fazem o possível para aproveitar, mas não conseguem ser eficientes. Então, aí o tutor se encontra numa avenida bastante complicada. Seguimos ou não seguimos? Deixamos a comunidade se dar conta por si mesma ou nós resolvemos o problema? Porque as pressões internas dentro do PET também é um fator a ser considerado nesses trabalhos externos. Requereria um pouquinho mais de estratégia por parte da universidade para ajudar os PETs. Verdade, toda razão. Luana quer lhe fazer uma pergunta oral. Passa o microfone, então, para Luana. Edmilson está respondendo que entendeu perfeitamente. Te agradece. Obrigado. Um abraço, Edmilson. Cadê a Luana? Oi. Liga a câmera. Já ligou. Tá ligado. Eu não estou te vendo. Agora sim. É o delay. Então, quero parabenizar o senhor pela exposição. Concordo com tudo que o senhor falou em relação ao programa PET. Quero parabenizar de novo por tudo que o legado que o senhor deixou no programa durante esse tempo. Tive a honra de conviver com o senhor durante 1 ano nesse programa e aprender muito com os seus ensinamentos. E o PET, eu falando como petiana ainda, ele me ajudou nas mais diversas áreas da minha vida, tanto pessoal quanto acadêmica mesmo, profissional.
trabalhar em grupo, trabalhar com diferentes pessoas, de diferentes cursos, com comunidades, como o senhor falou, que é uma dificuldade realmente. Mas, assim, eu quero saber do senhor, depois de 6 anos à frente da tutoria, qual a maior dificuldade ou o maior desafio que o senhor enfrentou, tanto no macro, como um tutor de um programa de educação tutorial, nas relações burocráticas ou nas relações entre diferentes PETs, e também a maior dificuldade dentro do grupo PET socioambientais? Qual o maior desafio? Ou se hoje, já como tutor egresso, o senhor sente algum, assim, isso eu poderia ter feito diferente, isso eu queria ter feito e eu não pude fazer por algum motivo externo, ou por, sabe? O que o senhor sente hoje já egresso e qual a maior dificuldade que o senhor teve, tanto no macro quanto internamente no grupo? Você quer me matar com essa pergunta, né? Muito bem. Olha, eu vou te dizer que eu sou pai de 3 filhos. O menor dos filhos já tem hoje 32, 33 anos. Nem sei mais quantos anos eles têm. Mas vou te dizer uma coisa. Como pai, a gente olha o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você disse, o que você deixou de dizer, e sempre tem alguma coisa que diz, pô, podia ter feito isto. Olha, 50.000 caminhos diferentes você podia ter tomado, certo? Nesses 6 anos, a maior dificuldade que eu vi foi construir a harmonia entre 12 pessoas. Tão difícil é a coisa que eu até conversei com o tutor atual, que é tão fácil dirigir um PET com 6 pessoas, porque 12 é um baita de um desafio para qualquer líder de equipe. Por quê? Porque quando você é tutor petiano, você tem que encontrar a dose certa de exercer o teu poder. E como eu sou uma pessoa que dá muito valor aos conceitos, para mim poder é uma coisa muito, muito forte. E eu acho que eu confessei isso uma vez para vocês. Para mim, o verdadeiro poder é não necessitar usar o poder. Mas não todos nós entendemos isso. Porque de nada adianta eu ter um sentimento que você não consegue traduzir, ou que você não consegue viver. Então, se eu tenho que impor uma ideia, um projeto, uma forma de trabalhar, se eu uso o meu poder, isso fica fácil. Por isso que os autoritários vivem cada vez mais namorando o poder. Porque é fácil fazer as coisas quando ninguém retruca. Ou quando você tem armas para ameaçar. Através do diálogo, da reflexão, da paciência, da tolerância, da inclusão, do respeito, da educação, as coisas todas são mais difíceis. E quando você tem tempos diferentes, quando você tem um espaço muito curto de tempo para realizar alguns exercícios ou realizar algumas atividades, quando você tem uma diversidade muito, muito grande entre o grupo de trabalho, conseguir essa harmonia de ir todos como se fosse uma máquina, né? Como um sistema, é o que mais difícil me pareceu. E posso te dizer uma coisa, todos os dias era um aprendizado. Dizem que o programa educacional tutorial é para ajudar os estudantes na sua formação profissional. Eu digo que é para o professor. Pelo menos um universo paralelo. Porque cada reunião, cada problema que vocês trazem, cada atividade que vocês programam é um desafio para o tutor. Porque nunca vai ser feito, né, em acordo com o que todos e cada um dos elementos que constituem o PET desejam.
muito menos para o cara que está na frente com a batuta. Não é uma orquestra. O PET não é uma orquestra, mas teria que funcionar como tal. Entendeu? Numa orquestra, o cara da batuta tem uma partitura, tá certo? É uma obra, uma peça musical, e ele tem que se ater a isso, porque senão vai ter dissonâncias. E cada pessoa que tem um instrumento, né, tem que estar afinado, tem que conhecer a obra. No PET, é um constante movimento, é uma amalgama de movimentos que as pessoas têm que... É muito dinâmico, e tem que se adaptar, ele tem que tirar a fotografia da coisa a cada minuto. Né? É a postura, é a doença, é a preocupação, é a exame, é a prova, que essa é outra das coisas difíceis dentro do PET. Se misturam as atividades acadêmicas com as atividades petianas. E como encontrar o julgamento, né, para ser equitativo, equânime, para entender que cada um de vocês tem dificuldades diferentes. Que cada um de vocês toca um instrumento com diferentes tempos de experiência. Que vocês têm um instrumento que é de corda, que é de vento, que é de sopro, né, que é de percussão, e que necessita tempo para ter a harmonia. Então, ser um tutor petiano é, talvez, dentro do PET, um dos maiores desafios do programa tutorial. Por isso que todos os professores teriam que passar por essa experiência. Eu não acho que deveria ser mais de 6 anos um professor. E te digo que 6 anos, porque nos primeiros 3 se passam tão rápido que você quer testar coisas que você não testou nos primeiros 3 anos. Mas a perpetuidade não deveria ser permitida dentro do programa PET. Todos os professores deveriam ser reitores, diretores, chefes de centro, coordenadores de alguma coisa, para que houvesse essa formação humana e profissional em todos os sentidos. Tá certo? Para não haver vícios, para haver inovações, criar, pois. Eu te aposto que você que viu 2 tutores, você pode tirar proveito dos 2, muito mais do que de um só. Então, não sei de que outra maneira poderia te responder essa pergunta. Vocês são o nosso desafio. Obrigada. Alguma outra coisa? Então, Jesus, Luciano está aqui, tadinho, atordoado, porque por causa do problema técnico está com dificuldade de retornar. Eu vou conduzir até o encerramento, que a gente já está se aproximando. Tem um comentário aqui, uma pergunta de Ariane. Diz o seguinte: o PET é um programa tão incrível, é um grande diferencial na formação profissional e pessoal dos estudantes. Seria muito bom se todos os estudantes tivessem a oportunidade de participar. A questão da equidade que você estava dizendo, né? Infelizmente, não é para todos. O PET é um grupo interdisciplinar, o que garante uma grande troca de conhecimento entre os estudantes. O senhor sentiu alguma dificuldade em trabalhar com estudantes de diferentes áreas? Pergunta Ariane. Bom, Ariane, ela é bióloga, não é? Sim. Tá, nós tivemos poucos biólogos dentro do PET socioambiental, mas os que tivemos foram terremotos e bons, né? Mas essa interdisciplinariedade, e eu acho que você entende também isso, está dentro da nossa formação como engenheiros agrônomos. Nós vimos mais de 60 disciplinas na nossa carreira. E nós trabalhamos a parte social com muita tranquilidade. Discutimos de economia, discutimos de administração, de política rural. Entramos no laboratório, podemos fazer queijos, vinhos, iogurtes. Trabalhamos com vacas, com ovelhas, com porcos, com galinhas, com perus. Trabalhamos com hortaliças, com grandes culturas, com máquinas agrícolas.
certo? Até com peixes. Nós estudamos piscicultura. De repente, nos dá a sensação de que estamos na frente de um grupo multidisciplinar e não podemos nos comunicar. Contrário, é fácil se comunicar quando a tua formação é eclética. Então, eu não tive problemas. Ao contrário, tratamos sempre de procurar a diversidade, né? O problema é na seleção. Se nós não fazemos a seleção pelas pessoas que mais demonstram interesse em trabalhar dentro do espírito petiano, o que nós vamos ter é uma extensão da sala de aula. E isso eu combati até a última chance. Na última seleção, é quando eu consegui, né, sentir que eu tinha participado de um processo de seleção, porque não sou eu quem seleciona, né, mas é um grupo de 5 pessoas, inclusive contratamos uma profissional em recrutamento para fazer toda a parte primária, né, mas foi a primeira vez que eu vi que na interdisciplinariedade encontrávamos gente que estava identificada com o programa e que podia trabalhar juntos. E eu cometi, olha, uma inovação. Eu criei uma inovação. Não sei se é aceita, se é moralmente aceita, mas antes dessas crianças, ou esses estudantes, aceitarem trabalhar dentro do PET definitivamente, eles passaram 3 meses. E nesses 3 meses houve um filtro. E a outra coisa, foi sexualmente mais dirigido para o sexo feminino, porque as meninas estão demonstrando uma capacidade acadêmica que os meninos vão ter que se preparar para alcançá-las. E a maioria delas, eu posso dizer que chegamos a ter 90% de meninas dentro do PET. De maneira que na seleção está o segredo de eliminar as dificuldades. Porque eu juro, foi no último ano que eu senti que o tutor pode apenas se sentar e ver como o trabalho autoconduzido se realiza. Porque do resto é um desafio todos os santos dias para o tutor. E aí eu digo que é no processo de seleção que a diretoria da universidade, o clã que avalia os PETs, deveria concentrar-se para fazê-lo o mais equitativo possível, mas também da maneira mais aberta para que possamos ter qualidade dentro dele. Senão, eu vou entrar no PET para a bolsa, eu vou entrar no PET para me divertir, eu vou entrar no PET para ganhar horas como é que se chama? Complementares, etc, etc. A Marília me convida para esse diálogo também. A Marília é nossa atual petiana. Você falou da biologia, a gente está no bacharelato só com a Ariane hoje na composição, mas na licenciatura temos três petianas de licenciatura em biologia. Se destacaram dentro desse último processo. Das 5 vagas, ocuparam 3 das 5 vagas. Imagina! A licenciatura em biologia. A licenciatura em biologia sempre brilhou. Tivemos gente fantástica. Pode ser. Sim. E a Marília é da licenciatura, e ela me convida também a esse debate, né? Pedindo que eu também responda a essa mesma questão que a Ariane fez, relacionada a lidar com petianos de diferentes cursos. E essa pergunta que me foi feita no processo de seleção, né? O processo seletivo, essa pergunta surgiu. Acho até que foi você mesmo, Jesus, se eu não estou enganado. E eu me lembro que a resposta que eu dei na época é a mesma que eu acho que eu tenho que dar agora. Eu acho que esse programa ele tem uma característica ímpar, né, de motivar que a gente vai construir por intermédio do diálogo. Isso não é um diferencial, em todos os setores, com certeza ocorrer, mas como é um PET interdisciplinar,
a expectativa que todos nós temos que ter ao que ingressar num programa como esse é justamente desenvolver a capacidade de ouvir, desenvolver a capacidade também de argumentar, desenvolver a capacidade de mudar de opinião, se conseguir entender que a opinião do outro é até mais do que a sua, e todos, indistintamente, tutor, petianos, dos cursos que forem, de forma indistinta, tem que ser dessa maneira. Vejo assim, eu acho que essa construção do diálogo, ela é fundamental. E as experiências que, realmente, eu concordo com você, as experiências que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, inclusive trabalhando com diferentes áreas também, né? Eu trabalhei desde a área técnica, por exemplo, da agronomia, que você exemplificou, até a área de educação, professor da pedagogia. Quanto isso me enriqueceu enquanto profissional, né? E é a mesma coisa, porque a cada reunião, realmente a gente tem uma oportunidade de vivenciar junto aos alunos essa riqueza de olhares diferentes que é da própria vivência deles, não apenas da vivência dentro da universidade, mas daquilo que eles trazem de vivência dos seus, das suas experiências, dos lugares onde eles partilharam. Isso também é bastante, né? Então, mas não para tomar sua fala, por favor. Foi só porque a Marília fez a produção para que a gente entrasse. Tem um comentário agora, Jesus, é da Patrícia Kufuri, ela diz: trabalho incrível, dedicação e missão. Parabéns pelo trabalho, espero um dia poder, de alguma forma, participar e colaborar, ainda que fora da universidade. A gente está com vários participantes do ciclo que não são da comunidade acadêmica da UFRB. Muito bem-vinda, Patrícia, legal sua colocação. A troca de experiência, o aprendizado recíproco, aluna é gratificante, parabéns. Ela parabeniza aqui. E a Ariane também comenta: tutores maravilhosos, tive muitos aprendizados. Obrigado. É isso, de comentários que a gente tem aqui no chat. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta oral ainda. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Se quiser, pode abrir o microfone. Tem aqui a Thaís. Pergunta, Thaís, o microfone. Tá. Deixa eu ir para a tela aqui do professor. Eu não sei se tu me vês, mas eu te vejo. Olá, professor, mais uma vez. Um prazer ver-te. Queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar compartilhando mais uma vez o seu tempo, as suas experiências conosco. Queria dizer que muita saudade. Como eu já lhe disse, o senhor, além de um tutor, o senhor foi um pai, um amigo para a gente. Então, é sempre bom poder compartilhar pouco nosso tempo com o senhor. E eu queria saber do senhor, com relação à sua experiência durante o tempo que o senhor passou no PET, se o PET, de certa forma, trouxe alguma mudança para o senhor em relação à forma de pensar, de ver o mundo, visão de vida, e se sim, qual foi essa contribuição que o PET trouxe para a sua vida? A passagem pelo programa de educação tutorial em si, as experiências que foram inúmeras. Bom, de certa forma, a gente tem comentado isso nas bordas, mas especificamente quando fui selecionado para assumir o PET, eu contava com um monte de anos, né? Eu entrei bastante tarde na universidade. Eu passei muito tempo como consultor ambiental e até entrar na academia de volta, apesar de que eu entrei por primeira vez em 81, eu acumulei uma experiência muito diversificada. Quando eu conheci o PET Socioambientais, através do professor Teixeira, achei que era uma experiência fantástica. Aliás, até porque ele era um modelo de tutor. Era totalmente... Sabia exatamente o que se deveria fazer com os estudantes.
Quando eu examino a minha experiência e vejo o perfil do PET, digo, não, eu sou feito para esse grupo. Assim como eu pensei que Cruz das Almas também, né, era feita para mim, quando eu participei do concurso. Mas eu estava enganado de pensar de que com toda aquela experiência eu simplesmente iria ajudar e formar, ajudar no trabalho do PET. Ao contrário, o PET ajudou mais na minha formação do que eu pensei que eu ajudei na formação de vocês. Porque todos os dias era um desafio, exatamente, eu tomo isso como um desafio. Um desafio à paciência, à tolerância. Caramba, muitas vezes se me pedia que eu fizesse o papel de pai, quando esse não é o papel de tutor. Muitas vezes se pedia que eu fizesse o papel de orientador, e eu não era o orientador de vocês. E em certa forma, eu também, pela minha humanidade, eu vivia os problemas que vocês viviam no indivíduo, na individualidade de vocês. Então, eu queria ajudar a todos, mas não era possível. Em alguns momentos foi, em outros, muito difícil. Junto com a realidade da UFRB. Na UFRB, existem muitos estudantes que são militantes de diferentes causas. Das causas femininas, das causas raciais, das causas políticas. E quando você tem indivíduos já definidos, nesse sentido, dentro do grupo, que vem o PET como um degrau, como um trampolim, ou eles acham que eles aprendem mais pelo que estão fazendo fora do que pelo que vão fazer no PET, eu me sentia um pouco agredido, e eu não sabia como controlar isso. Então, apesar da idade, apesar da experiência, apesar dos anos de trabalho, eu sempre me enfrentava com situações diferentes. Muitas delas passam pela tua formação pessoal, né? Pelo como tu vês o mundo, pelo como tu reages às pressões, como tu reages às situações. E isso é um aprendizado, não acaba nunca. Por isso que eu, agora, de fora do PET, posso dizer que foi uma das experiências mais formativas que eu tive. E eu recomendo a todos os professores terem a chance de, se não fizerem um PET como aprovado pelo MEC, que façam um PET artificial, que reúnam uma dúzia de estudantes da universidade, porque não se necessita ter uma bolsa para formar um grupo que trabalhe como um PET trabalha. Basta apenas ter um líder e um grupo que tenha vontade de trabalhar com ele para construir projetos e fazer coisas como o PET faz. Porque a experiência para o professor vai ser muito, muito útil, sabe? Então, essa é mais ou menos o resumo. E agora te vendo já quase uma engenheira, que só falta é a festa, né? Eu posso te dizer, vale a pena, vale a pena. Você e a Luana entraram como caras da mesma moeda e foram identificando-se cada uma por separado. Hoje vocês continuam sendo amigas, cada uma de vocês tem um perfil diferente e o PET só ganhou com isso. Então, ver isso vale um semestre, pois, completo. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, Jesus, a gente não tem mais nenhuma inscrição, nenhum comentário. Estou chamando a atenção aqui do convite para o nosso próximo encontro, no dia 6, né? Justamente com a Maria Aparecida Silva Andrade, que hoje é professora do Centro de Formação de Professores da UFRB, petiana egressa e hoje professora do CFB, que vai nos trazer sobre o uso de agrotóxicos e seus impactos socioambientais. Essa fala na próxima semana. Essa é uma das pérolas que produziu o PET socioambientais.
Com certeza. O mínimo comigo e o máximo com o professor Teixeira. Aquilo é uma luz, essa menina. Assim que vocês vão ter uma excelente apresentação, tenho certeza. Com certeza. Quero agradecer a participação de todos e vou passar para as suas palavras de encerramento, para que você trazer as últimas considerações. Uhum. Bom, eu vou limitar a minha palavras finais ou minha conclusão, não apenas para refletir sobre o PET, sino para refletir sobre a equidade no nosso país. O que nós tentamos em minúsculo, dentro de um grupo de 12 estudantes e um tutor, é o que o nosso país necessita hoje mais do que nunca. Se trabalharmos dentro das nossas devidas profissões para que a sociedade possa tratar as diferenças com a mesma justiça, que poderíamos tratar a uma sociedade opulenta, rica e altamente tecnológica, nós poderemos construir uma nação que ainda tenha chance. Se nós continuarmos favorecendo as desigualdades, especialmente a social e a econômica, nós vamos nos lamentar. A pandemia que o Brasil está vivendo, né, é simplesmente potencializada porque nós vivemos num país que é desorganizado desde o ponto de vista social, político e econômico. Há uma grande concentração de renda, há uma grande concentração de benefícios e os serviços públicos, né, que são para quem não pode pagar, como são as escolas, como são o saneamento básico, como é a saúde, em momentos como este, é quem paga toda a fatura. Então, eu espero que o tema tenha sido, pelo menos, uma oportunidade para ver que tipo de educação podemos dar a nossos jovens para que possam substituir ou reemplaçar os líderes que nós não temos e os que temos que não estão funcionando. De maneira de que o Brasil ocupe o lugar que merece através do trabalho de cada um de nós. E um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos muito as suas considerações e as reflexões. Muito obrigado. Nos faz pensar em muitas coisas. Muito agradecido do lado de cada Atlântico. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Se cuida muito nessa pandemia, tá? Pode deixar. A gente está aqui atento a isso. A todos os participantes, até o nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Estamos de novo a partir das 19 horas. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.